Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. A paz. Amada igreja, para nós sabermos as nossas Bíblias, 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 3. Depois nós vamos ler também o versículo de número 13. Glória a Deus. O Senhor Jesus é misericordioso para com as nossas vidas. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Glória a Deus. Podem sentar, amada igreja do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso para conosco. Essa passagem bíblica que conta a história de Mefibosete, certamente Mefibosete nunca esqueceria daquele dia. Foi um dia marcante na vida de Mefibosete, e a palavra, a notícia da morte do seu pai, do seu avô, certamente se espalhou com uma velocidade muito grande. Davi então chega ao trono, e com aquela notícia há um desastre na vida, na casa de Mefibosete. Se não bastasse o sofrimento da vida dele, agora está acompanhado com um medo, um pânico, porque era comum, era a tradição que os reis, quando ascendessem ou quando chegasse ao trono, mandavam matar a família daquele rei que o sucedeu. Então, certamente, a cabeça daquela criança, daquela família, da sua ama querida, estava passando por dias tribulosos e levou ao longo da sua infância, da sua adolescência e agora no início da sua mocidade, de sofrimento e dor. Era muita tristeza, muito sofrimento. Se não bastasse aquela notícia que chega à sua casa, a sua ama querida que cuidava dele pega a criança diante daquela notícia, desespero, sai em direção para livrar aquela criança, e naquela corrida aquela criança cai e fica aleijado, e ele fica aleijado por toda a sua vida, traumas sucessivos, constantes na vida daquela criança. Certamente ele tinha todos os motivos e todas as razões para nunca imaginar que haveria uma mudança no cenário, uma mudança na sua vida, de príncipe agora um esquecido, de príncipe agora um rejeitado, perdeu a sua referência, perdeu seus pais, seus avós, perdeu o direito de habitar no palácio, perdeu a sua referência, os seus ensinos, a sua educação ficou de lado, foi prejudicado em todos os aspectos. A vida de Mefibosete até aqui é uma vida de perdas, e perdas extraordinárias. Amada igreja do Senhor, mas Deus entra com um propósito na vida de Mefibosete lá atrás, antes mesmo dele nascer. Quando Davi faz um juramento a seu amigo Jonatas, que ele ia cuidar dos seus descendentes. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o coração segundo a graça, a misericórdia e a benevolência de Deus, ele usa da sua misericórdia, da aliança firmada com seu amigo Jonatas. Davi jurara que ia preservar a família de Jonatas para todo Israel. Agora Deus então abençoa Davi, o leva ao trono, e leva ao reinado. Quando Davi alcança aquele reinado, amada igreja do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que Davi lembra-se de alguém da casa de Saul, dos descendentes de Saul, alguém ainda que eu possa utilizar de benevolência, de bondade, de amor. Amados irmãos em Cristo Jesus, muitas das vezes a misericórdia nos alcança, a graça do Senhor Jesus nos alcança, e o Senhor Deus, Ele nos lembra, Ele se lembra de nós. O Senhor Deus, Ele se lembra de nós no mais profundo calabouço. Ele se lembra de nós apesar do cenário, apesar da dor, apesar dos traumas, vai estar Deus se lembrando de nós, das promessas que colocou sobre as nossas vidas, da história, do compromisso dele para conosco. E é prazer de Deus se lembrar de nós. É prazer de Deus se lembrar da minha história, da tua história. É o prazer que Deus tem em realizar em nossas vidas
aquilo que Ele deseja de bênçãos para conosco. Nós não somos merecedores, mas a graça dele nos alcança. Nós não temos nenhuma justificativa para sermos abençoados por Deus. Se nós olhássemos para nós mesmos e teríamos a certeza que eu não mereço sentar na mesa do Rei. Eu não mereço conviver com um banquete celestial. Não, eu não sou digno. Mas não é aquilo que nós merecemos, é aquilo que Deus é. E a essência dele é graça, a essência dele é amor, é misericórdia. A essência dele é de alcançar o mais vil pecador, ainda que imerecido. Amada igreja do Senhor, quando nós olhamos as ações de Davi nessa passagem, nós lembramos de Deus para com as nossas vidas. Deus faz da mesma maneira. Deus cuida de nós de uma forma especial. Então Davi, ele é informado que havia sim um homem, um adolescente, um jovem chamado Mefibosete. Amada igreja do Senhor, e ele toma conhecimento que esse jovem estava numa cidade chamada Lodebar, como nós viemos citando e refletindo. Ele vivia em Lodebar, sem esperança, como exilado, como alguém que está fugindo da presença do rei, com medo de morrer, com medo de sofrer mais ainda traumas na sua vida. Davi então manda chamar aquele homem. Certamente quando aquele homem, a notícia chega na sua casa, no seu coração, que já vivia em amargura, se amarga mais ainda, porque pensa ou porque teme pela sua vida. Sabendo Davi disso, a primeira orientação que Davi diz: olha, vai, diga a ele que não temas. Diga a ele que não temas, porque a notícia é boa, a bênção é grande, a misericórdia do Senhor alcançou ele, a graça do Senhor se olhou para ele. E a palavra que Deus tem para as nossas vidas é: não tememos ou não temamos aquilo que Deus irá realizar conosco. Oh, aleluia! O Senhor é misericordioso para com as nossas vidas, amado Deus. Nós não devemos temer o dia de hoje, o dia de amanhã, porque a providência do Senhor Jesus, ela nos alcança dia após dia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E a história vai dizer, amada igreja do Senhor, a Bíblia nos conta que Davi, ele devolveu a Mefibosete as terras de Saul. Davi, ele devolveu a Mefibosete toda a sua herança, a herança do seu pai Jonas, as terras. Ele foi restituído. Além disso, Davi o acolheu como filho, e agora Mefibosete, de uma cidade esquecida, ele passa a sentar-se na mesa do rei. Agora ele passa a viver das honras do palácio. Agora ele é uma pessoa abençoada, ele é alcançado da graça de Deus. Senta-se à mesa como os filhos do rei. Logo Mefibosete, que se intitulava ou se via como um cão morto. Além de cão, ele se considerava um cão morto. Talvez abandonado, esquecido. Talvez imaginava que Deus não lembrava do seu nome. Mas Deus se lembrava do nome dele, da cidade onde ele morava, onde ele frequentava, da casa dele, do filho dele, da história dele, da descendência dele, da história dos seus antepassados. Deus tinha uma memória muito especial pela vida de Mefibosete. A igreja do Senhor, agora Mefibosete, que esperava a morte. Davi então muda o cenário e abre as portas do palácio para a vida de Mefibosete. Acompanhando aqui, seguindo aqui nessa passagem bíblica, o gesto de Davi, a grandeza de Davi, é a misericórdia de Deus para conosco. O amor de Davi revelado para aquele homem, revela o estado em que muitas das vezes nós nos encontramos. E o gesto e o amor de Deus para com todos os perdidos. Assim como Mefibosete naquela história, nós também fomos um dia achados por Deus. Nós também fomos um dia olhados por Deus e Deus nos encontrou. E Deus nos procurou e nos encontrou lá em Lodebar, perdido e esquecido, e lançado no mar do esquecimento. Deus então, com a sua infinita graça e misericórdia, nos alcançou. Independente do nosso caráter, da nossa história, Deus ofereceu uma mudança para conosco. E nós, por meio do Evangelho, fomos tratados, fomos curados, fomos selados. E Deus nos permitiu que assentássemos hoje entre os príncipes e princesas da casa dele, sentados à mesa do rei, nos alimentamos da palavra dele, do alimento celestial, com novas roupas, com um novo caráter, com a mudança de destino. E Deus tem a mesma palavra de Mefibosete para as nossas vidas nessa noite. Ele veio para nos lembrar por meio da sua palavra
dia Mefibosete alcançou. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, estávamos mortos em delitos de pecado. Assim como Mefibosete se julgava como um cão morto, sem vida, sem identidade e dignidade, também estávamos lançados envoltos no pecado, envolvidos no pecado, envolvidos nos nossos erros, nos nossos delitos, mas agora fomos alcançados pela vida. O cenário muda, amada igreja do Senhor. O cenário espiritual ele muda. O cenário material ele muda. Todos os cenários são mudados quando nós somos lembrados e alcançados pela graça do Senhor. Oh, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Nós adoramos a um Deus benevolente, um Deus bom, um Deus misericordioso. Quando nós somos Ele vai de encontro conosco e vai estender a mão para nós. Ainda que estejamos em Lodebar, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Se Deus nos tratasse como realmente nós merecemos, amada igreja do Senhor, certamente estaríamos perdidos ou esquecidos. Se Deus nos tratasse certamente como nós merecemos, a misericórdia dele nunca teríamos alcançado a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, a nossa história. Se Deus nos tratasse certamente como nós merecemos, nós não seríamos perdoados, nós não seríamos lavados, remidos, nós não seríamos alcançados pela sua graça. Então Deus, no seu infinito amor, graça, misericórdia e longanimidade, tardio em irar-se, Neemias capítulo 9, versículo 17, a parte B vai dizer que ele é grande em bondade para conosco, para não esquecer da nossa história. Oh, aleluias! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Amada igreja do Senhor, a direção de Deus em nossas vidas é fruto da sua imensa misericórdia. É fruto da sua graça e benevolência para conosco. Nós precisamos tomar posse dessas duas palavras, benevolência e fidelidade. Deus é fiel conosco apesar das nossas falhas. Deus é fiel conosco apesar das nossas limitações. A graça do Senhor nos alcança, apesar de nós sermos seres limitados e pecadores. Ele tem um compromisso, Ele vai honrar o compromisso. Nós aqui muitas das vezes saímos das curvas da graça, tomamos outros rumos. Então Deus, com sua infinita misericórdia, graça e bondade, envia um mensageiro lá para nos trazer uma mensagem de ânimo, de refrigério, de regozijo. Ele envia um mensageiro lá para nos abraçar, para dizer que nós temos uma promessa que um dia sentaremos à mesa do Rei. Ele envia um mensageiro lá para dizer que Deus não esqueceu de nós. E nessa noite nós saímos das nossas casas para dizer que eu e você não fomos esquecidos pela graça do Senhor. Eu e você não fomos esquecidos pelas promessas que Deus realizou nas nossas vidas. E essa promessa está de pé. Ainda que os nossos antepassados faleçam, ainda que aquele rei caia, Deus levanta um Davi, um servo dele, um homem segundo o coração de Deus, para dizer: filho, filha, eu lembrei da tua história, eu lembrei da tua vida, e eu estou aqui nessa noite para te abençoar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amada igreja do Senhor, a bondade de Deus é tão grande que ela nos concede bênçãos espirituais. Se não bastasse as bênçãos materiais, Deus vai lá e nos alcança com as suas bênçãos espirituais. Então Ele envia o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de mim e de você, para que você tenha esse ânimo, esse desejo de estar na presença dEle. Apesar das lutas, apesar dos cenários, muitas das vezes você está com o pé em Lodebar, mas Deus vai lá e envia o teu Espírito Santo de Deus, para que você tenha um ânimo de buscar a presença dEle e estar na sua presença. O mundo não consegue entender essa riqueza que eu e você temos. O mundo olha para mim, olha para você, e talvez rotule você como um aleijado, como alguém que não é merecedor de sentar-se à mesa do Rei. Mas eu quero te dizer para o mundo que apesar das tuas limitações, apesar das tuas dores, apesar das tuas marcas, cicatrizes da vida, há dentro de você a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Você não precisa ser um cidadão perfeito, uma estátua de um homem adulto, não. Ainda que você não consiga andar, Deus coloca a presença dele dentro da tua
tua vida e você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Que presente maravilhoso a presença do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos contemplados com essa graça. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E nós podemos nos alegrar nessa noite, porque o selo da vitória de Deus está dentro das nossas vidas. E Ele vai nos fazer passar por os momentos difíceis. Sabe qual é a certeza? Deus vai te dar vitória. Deus vai ser contigo no vale. Ainda que você esteja com o pé em Lodebar, Deus vai fazer você sair desse lugar de esquecimento e vai te colocar na presença dEle. Ele vai olhar no teu semblante como está olhando nessa noite e dizer: filho, filha, se alimente, sente no banquete. Filho, eu tenho veste nova para ti, eu tenho uma nova identidade, uma nova rótula. As pessoas olhavam para você e diziam que você não seria capaz de contemplar as bênçãos de Deus. Olha para a tua história. Teus avós foram mortos na batalha, teu pai foi morto na batalha. Você que era príncipe, agora você é um esquecido. Você que tinha bênçãos para a sua vida, agora as bênçãos se foram. Deus então envia o Espírito Santo dele na tua vida para dizer: a marca da promessa ainda habita em você. O céu da vitória ainda habita em você. A presença do Espírito Santo na tua vida, na minha vida, é para dizer que Deus jamais esqueceu de você. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pega uma prova que Ele não esquece. A luta está tão grande, mas você acorda pela manhã com a luta tão grande e começa a louvar a Deus, se alegra na presença dEle. As lágrimas começam a descer nos seus olhos e você começa a sapatear na presença dEle e dizendo: Deus, ainda que eu esteja em Lodebar, Senhor, o Senhor tem se lembrado de mim. Deus, a luta está grande, mas o meu coração está alegre, porque o Senhor se lembrou da minha história e o Senhor me colocou entre os príncipes e princesas do Senhor para contemplar a tua graça na minha vida. Aleluias! Eu e você somos os Mefibosetes de Deus, lembrados de Deus, escolhidos de Deus, separados de Deus, alcançados de Deus, e nós estamos aqui para desfrutar da graça do Senhor Jesus nas nossas vidas. Aleluia! Glorifique o Senhor Jesus. Adore o Senhor, porque Ele lembrou da tua história. Ele lembrou da tua vida e Ele se alegra com a tua vida. Deus, Ele se alegra com a tua maneira de viver. Deus, Ele se alegra com a tua alegria. Deus, Ele se alegra com a tua fidelidade. Deus, Ele se alegra com a tua benevolência. Deus, Ele se alegra com a tua integridade. O nome do Senhor Jesus está sendo exaltado na tua vida e você representa o reino de Deus nesta terra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, a benevolência de Deus ela nos alcança de uma forma tão especial, mas tão especial, que se não bastasse o Espírito Santo de Deus, Deus nos abençoa com bênçãos materiais. A palavra do Senhor em Elias nos conta que a nação de Israel foi abençoada. Apesar dos caminhos tomados, apesar dos caminhos tortuosos, o Senhor Jesus, o nosso Deus amado, Ele lembrava daquela nação. O nosso Deus, Ele lembrava da história. E mesmo vivendo ali no deserto, passivo de esquecimento, mais uma vez, lugar de esquecimento, ninguém se lembra quem ficou no deserto. Mas Deus tem um compromisso de quem anda no deserto. Se você está no deserto, Deus Ele te lembra. Ele lembra da tua história. Sabe o que Ele faz? Ele envia maná, Ele envia água, Ele envia veste, Ele envia calçado, Ele envia a presença do Espírito. Ele te suporta, Ele te sustenta, Ele te mantém. E não importa o tempo, ainda que seja 40 anos no deserto, lá está Deus cuidando. E sabe de uma coisa? Deus Ele tem uma graça, uma alegria muito especial quando nós temos um coração de gratidão a Ele. Nós precisamos, amada igreja do Senhor, enquanto sentamos à mesa, enxergarmos aquilo que Deus está nos oferecendo. Se Ele está nos oferecendo saúde, livramentos, bênçãos, mudança de diagnóstico. O homem fala uma coisa, mas Deus se levanta no seu alto e sublime trono e diz: não, a minha palavra é a última. Esse aí foi lembrado, é escolhido, e eu tenho compromisso para com a sua história. A bondade de Deus é tamanha
Senhor. Mas não se espante, apesar da bondade de Deus, ainda existe nas nossas caminhadas um personagem chamado Ziba. Apesar da misericórdia de Deus, sempre tem um Ziba na nossa caminhada. Versículo 3 nos conta que as bênçãos do Senhor haviam sobre a vida de Mefibosete. Mas Deus, a história nos conta que havia ali também esse personagem, servo de Saul, seu avô, e agora se apresenta como um servo de Davi. Além de ser de Lodebar, como servo, meu rei, ele é um homem aleijado. Amada igreja do Senhor, em outras palavras, ele não vê Mefibosete sendo abençoado por Deus. Ele entende que Mefibosete não pode alcançar as graças de Deus e as bênçãos do Senhor Jesus, porque não era merecedor. Quantas vezes a pessoa olha do seu lado e olha para você e diz: não, você não merece a bênção, porque você não pode viver as bênçãos de Deus, porque você não é digno dela. E as pessoas agora começam a torcer contra a tua derrota, a favor da tua derrota. As pessoas agora começam a tramar contra a tua derrota. Mas sabe uma coisa? Independente do caráter do mensageiro, Deus vai te abençoar onde quer que você se encontre. Não importa o caráter dos noticiadores da tua vida, se falam bem ou se falam mal, se falam que você não pode, que você é incapaz de alcançar a vitória, não dê ouvidos aos mensageiros, dê ouvido à mensagem. E a mensagem de Deus para a tua vida é que Ele te convida hoje a sentar na mesa do Rei. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mefibosete foi inteligente o suficiente para dizer: esse aí me tipifica, esse aí fala da minha limitação, esse aí fala que eu não sou capaz de andar, esse aí fala que eu não sou merecedor de estar na mesa do Rei. Mas a palavra do Rei é: filho, senta-te hoje na minha mesa, e estarás como os meus filhos, se alimenta do meu banquete, veste as minhas vestes e contempla a honra do palácio da tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não dê ouvido para Ziba na tua caminhada. Não dê ouvido para Ziba, dê ouvido para a mensagem de Deus para a tua vida. Dê ouvido para a mensagem de Deus para a tua vida. Não são aqueles que dão a notícia da sua vida que irão impedir você de ser abençoado. Não são. A mensagem é muito mais forte. A promessa é muito mais forte. O poder do abençoador é muito mais forte. E ele é capaz de vencer todas as limitações e empecilhos que se levantam no caminho na tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Para concluir, amada igreja do Senhor, nós precisamos aplicar essa mensagem nos nossos corações. Lodebar era um lugar de pessoas que queriam ser esquecidas. Estavam esquecidas. Ninguém conta a sua história em Lodebar. Ninguém. Mefibosete era príncipe, mas as pessoas o conhecem como aleijado. Mefibosete tinha deixado a sua identidade de lado. Ele vivia agora pelo aquilo que as pessoas falavam dele. Muitas das vezes nós sabemos a nossa história com Deus. Sabemos das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Mas por alguns instantes damos ouvidos a Ziba e passamos a reproduzir aquilo que nós ouvimos, que os outros falam de nós. Jesus, ele quer nos libertar dessa tipificação dos outros. Ele não precisa daquilo que os outros pensam de você. Não. Deus, ele quer te abençoar, irmão. Deus, ele quer me abençoar. Deus, ele quer te abençoar de uma forma extraordinária. Mas aonde nós estamos dando voz, muitas das vezes impede de nós vivermos a bênção de Deus nas nossas vidas. Não dê ouvido a Ziba, hein? Lodebar é um lugar esquecido. Lodebar é um lugar apropriado para alguém que queria viver esquecido, mas ali vivia Mefibosete. Ali vivia alguém que havia uma promessa extraordinária da parte de Deus. Não importa o lugar aonde você se encontre, não importa o nome que chama do lugar, não importa o nome que dão ao lugar, não importa como chamam você, não importa situações diversas, não.
as situações externas, muito menos não importa. No local onde você se encontra também não importa. Deus não é Deus que se limita à situação geográfica. Deus é um Deus de poder e graça, e a misericórdia dele penetra no mais vil calabouço. Ele vai te encontrar lá nesse calabouço, ainda que não tenha o sol, para clarear onde você se encontra. Lá está Deus trazendo a sua luz, a luz da sua promessa e da sua palavra para com a sua vida. A história vai contar a nova igreja do Senhor que em um só dia, aquele homem foi assaltado por uma tragédia. Aquela criança de 5 anos, quando andava ali pela casa, ele se tornou aleijado durante toda a sua vida. Aquela criança de 5 anos perdeu seu avô, perdeu seu pai Jonas, perdeu a sua dignidade, perdeu o seu lar, perdeu a sua família, perdeu tudo isso, perdeu a sua capacidade de andar, tudo isso em um só dia. Mas o nosso Deus, em uma só tarde, restituiu tudo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Em uma só palavra, Deus restitui cenários. Em uma só palavra, Deus muda o diagnóstico. Em uma só palavra, Deus se tira de um lugar e coloca em outro. Em uma só palavra, Deus muda aquilo que chama de você. E as pessoas que te conhecem no dia de hoje, por isso, vão ter que contemplar aquilo que Deus transformou na tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus está querendo mudar cenário nos nossos dias. Deus está querendo mudar de uma forma especial. E nós precisamos crer e tomar posse dessa palavra nas nossas vidas. Não se deixe dominar pelo medo. Lodebar é lugar de medo. Lodebar é lugar de medo. Eu falei anteriormente que nós temos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos aproveitar e desfrutar da nossa intimidade com o Rei. Amada igreja do Senhor, quando Mefibosete senta à mesa do Rei, Deus pega aquele noticiador, aquele mensageiro, e coloca para servir Mefibosete. Deus é um Deus extraordinário. Sabe aquelas pessoas que andam falando de você, trazendo notícias de você? Não se preocupe. Se for da vontade de Deus, amanhã estão servindo você à mesa. Se for da vontade de Deus, amanhã o cenário muda. Deus é um Deus de mudança de cenário. Portanto, amada igreja do Senhor, há uma palavra da parte de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos arrancar o debate do nosso coração. Nós precisamos arrancar as limitações do nosso coração e tomar posse da palavra de Deus nas nossas vidas. 2 Samuel capítulo 9, versículo 3, eu e você precisamos tomar posse dessa palavra. Deus é um Deus que muda cenário. E se não bastasse mudar o cenário, Ele é fiel e é rico em benevolência. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E eu concluo aqui dizendo, amada igreja do Senhor, uma boa notícia do Evangelho para aqueles que vieram à casa de Deus essa noite é que Lodebar não é mais o seu lugar. Esqueça de Lodebar nessa noite. Esqueça dessa história de agruras, de amargura que você passou. Você agora está sentado na presença do Rei. Aproveite da vontade da presença do Rei. Aproveite da sua intimidade com o Rei. Abra o seu coração e diga para o Rei nessa noite: Deus, olha de misericórdia para a minha vida e alcança aquilo que o Senhor prometeu. Nós precisamos desfrutar dessa intimidade com Deus. Conta para Deus baixinho, porque você está mesmo. Ele está do lado com você. Conta para Ele aquilo que você tem buscado nessa campanha, porque Deus é benevolente, Deus é bom, Ele é fiel, e Ele vai te ungir, e vai te abençoar, de uma forma extraordinária. Conta para Ele, aproveita dessa intimidade de estar na presença de Deus nessa noite, porque Ele quer te abençoar de uma forma especial. Amada igreja do Senhor Jesus, eu concluo aqui dizendo: nós precisamos compreender a imensidão da graça de Deus nas nossas vidas. Nós não somos qualquer um. Lodebar na minha e na tua vida já passou. O tempo de esquecimento já ficou para trás. E a mensagem de Deus para você: esqueça que um dia você esteve em Lodebar, porque agora você está na presença de Deus. Agora você desfruta, senta na mesa do Rei, desfruta do alimento do Rei, veste as vestimentas do palácio, você tem a honra do palácio. Eu e você somos filhos e filhas, príncipes e princesas de Deus.
da graça e da misericórdia do Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus.